Viajando pela estrada no Brasil de norte a sul, posto para abastecer é o Cruzeiro do Sul. Confiança e qualidade é o melhor da cidade, combustível limpo de verdade é no Cruzeiro do Sul. É no posto Cruzeiro do Sul. Posto Cruzeiro do Sul, o combustível mais limpo da cidade. Confiança, qualidade e credibilidade. O cliente em primeiro lugar. 2 postos para melhor lhe servir. Andaiá 3631-7922 e Centro 3631-5959. A partir de agora, você acompanha pela TV Globofest as programações esportivas, eventos e cultura da nossa cidade e região. Se ligue na programação. Segunda-feira, em 15 dias, tem o Esquenta Globofest às 20 horas. Na quarta, tem um bate-bola com Chiquito Fernandes e convidados às 20 horas. Com sorteio de brindes e ingressos. Você participa clicando nos canais dos nossos programas. Assiste pelo Facebook e pelo nosso site globofest.com.br. Participe pelo nosso WhatsApp 99198-1862 ou ligando ao vivo. TV Globofest, os canais dos grandes lances e dos grandes eventos. E a partir de agora, a apresentação com ele mesmo, Chiquito Fernandes. 20 horas e 12 minutos. Boa noite, Bahia. Boa noite, Brasil. Boa noite, Recôncavo. Boa noite, Santo Antônio de Jesus. Dia 9 de outubro de 2020. Sexta-feira é aquele bate-papo descontraído. É o bate-papo político. Hoje o nosso convidado é uma celebridade, um cara do tamanho de um gigante, um cara também que sabe falar e fazer dentro das políticas de Santo Antônio de Jesus, falando políticas públicas. Então, esse cara que a gente convidou, todos os caras, né? Todas as mulheres que passaram aqui na nossa bancada, principalmente essa pessoa que vai bater um papo hoje com Chiquito Fernandes. Só vou dar uma dica a vocês. A empresa hoje que ele faz parte tem 15 anos de parceria com a TV Globofest. É um cara... Eu não posso
falar, né? Para as pessoas falar, Chiquito, é seu vereador? Não, não é meu vereador. Mas na hora que a gente bate um papo com um cara que está emprestando o seu nome para fazer um serviço excelente dentro de Santo Antônio de Jesus, que é amigo do apresentador Chiquito Fernandes, a gente também precisa falar a verdade. A gente não precisa mentir. Eu não conheço esse cara. Esse cara aqui que vem daqui a pouquinho, eu conheço um profissional, dá dica ao apresentador Chiquito Fernandes, porque o que é bom a gente precisa guardar para a gente aplicar nos outros programas. Então, esse cara aí pode considerar que é uma pessoa muito importante na vida de Chiquito Fernandes, porque através desse cara que está aí na tela daqui a pouquinho, eu preciso bater o carimbo da TV Globofest e assinar embaixo. Não estou puxando o saco de ninguém, porque eu não sou puxa-saco. Agora, na hora que se trata de uma pessoa que a gente conhece, está doando o nome dele para fazer políticas públicas dentro de São Antônio de Jesus, a gente precisa falar a verdade. Então fica aí, que eu vou botar aqui rapidinho as pessoas que pagam a gente, porque no próximo bloco eu vou mostrar quem é esse cara que tanto que eu estou falando. Patrocínios Cofel, loja de departamento no nome de Fábio e Duda. Autoescola Mais Amigos dos Três Amigos, Tony, Sandro e Carlos. Posto Cruzeiro do Sul, o melhor combustível da cidade. Clube dos 100 no coração da cidade. Arena do Clube dos 100 no centro da cidade. Toisim Autopeças, a completinha da Coreia. Giseg Seguro, a melhor corretora de seguros do Recôncavo. Emplacadora Recôncavo, a melhor emplacadora da cidade. Estúdio Vitale, com doutora Lucimara Barretos. Nutriforce Suplementos, referência em nutrição esportiva e clínica. Atendimento especializado. Tecfogel, vendas e assistência técnica autorizada. A Santo Antônio Esportes é pentacampeã, eleita pelas entidades empresariais 5 anos consecutivos a melhor loja de artigos esportivos da cidade. Santo Antônio Esportes, o ponto de partida de todo atleta. Na rua 7 de setembro, próximo à Caixa Econômica Federal. Delivery 7536321423. Madeira Joias, a Casa das Alianças, no centro de Santo Antônio de Jesus, no coração da nossa cidade. Feijoada é no Rancho Barbosa, todos os sábados e domingos, das 7 às 13 horas. Funcionamento só pelo delivery. Portanto, faça o seu pedido pelo WhatsApp 759-8857-3048, que entregamos em sua residência a melhor feijoada da região. A Academia Total Fitness, situada na rua 7 de setembro 266, ao lado do posto de saúde. Voltamos a apresentar nosso programa com ele, Chiquito Fernandes. Eu mesmo, Pacheco, 10, 20 horas, 16 minutos. Voz marcante aí do nosso locutor que faz a alegria dos nossos parceiros. Vamos chamar, né? Vamos chamar o nosso convidado através da contagem regressiva. E aí, não é que a contagem regressiva sair aí, produção, você que está aí na casa do nosso convidado, você já manda ele dar o boa noite dele, viu? Eu já estou dando boa noite para ele aqui, porque ele já está na sala de espera, ele penteou o cabelo, se arrumou, botou uma aguinha do lado, porque vale a pena você assistir um bate-papo com esse cara que a gente convidou nessa grande sexta-feira, dia 9 de outubro de 2020. Vamos lá, depois que terminar a contagem regressiva, ele dá o boa noite, e aí é o bate-papo com o nosso amigo, que eu boto agora na tela. Boa noite, doutor Aslan. Boa noite, Chiquito. Saudar, né, todo o seu público internauta que está nos acompanhando aqui no Bate-Papo Político. Dizer que é uma satisfação muito grande, não só estar aqui conversando com você, mas também presenciar o nível de profissionalismo com que você conduz o seu programa, desde a tratativa com o convidado,
né, a sala, o estúdio, como você fala, né, desde o cuidado com o link, as orientações para a gente de como se portar. Então, de fato, você está de parabéns. Né? Não é da agora que você presta um papel importante para Santo Antônio de Jesus, e por que não dizer para toda a região, e talvez até para a Bahia, com o advento da internet. Né? Você que foi um dos pioneiros, né, nessa coisa aí de site, de cobertura de eventos, né, de informação. Então, eu que pude, como você falou aí na abertura, né, a gente já tem uma relação, inclusive, não só relação paciente, profissional, não também apenas a relação pessoal de amizade que eu tenho com você, com toda a sua família, né, mas também essa relação comercial, né, que nós temos. Então, desde o seu primeiro produto, que a gente já estabeleceu conexões e, graças a Deus, vem se estendendo ao longo desses anos e, sem sombra de dúvidas, vai, né, se estender por muitos mais aí, enquanto Deus nos permitir estarmos aqui. Tá bom? Estou à sua disposição, né? Eu do público de casa também, ou de casa, ou da rua, de dentro de casa, né? Hoje em dia a gente pode estar assistindo e acompanhando de qualquer lugar. Então, estou à sua disposição aí para seus questionamentos, suas dúvidas, né? E para a gente falar sobre a política, como é o tema do programa, ou qualquer outro assunto que você julgar interessante. Não, eu vou começar lá atrás, me desculpe, mas eu gosto de começar as coisas do início, né? A TV Globofest faz 18 anos no dia 13 de outubro. E eu acredito que a parceria que eu tenho com a Clínica Vida deve ter 17 ou 15 ou 16. Eu não tenho gravado. Eu vou começar lá dentro de Alagoinhas, né? Lembrando aos nossos internautas, estamos batendo papo com o doutor Aislan, ele que emprestou o nome dele para concorrer às eleições de Santo Antônio de Jesus. Você que quer fazer alguma pergunta através do nosso áudio do ouvinte, pode ficar à vontade. O áudio já está aberto para qualquer pessoa ou fazer um elogio ou também mandando um áudio fazendo alguma pergunta, se caso o doutor Aislan conseguir sentar na bancada em 2021. A torcida é muito grande para o doutor Aislan, mas eu vou perguntar assim, doutor Aislan. O número é daí, ó, minha gente, ó. O número está logo embaixo dele, 759-9198-1862. Deixa esse programa mais gostoso, interaja com a gente. Eu fui cobrir um micareta na cidade de Alagoinhas. Eu não lembro o nome mais do bloco, né? Porque são todas as emoções, são tantas coisas que passaram na nossa vida, você vai falar. E ao chegar na cidade de Alagoinhas, eu acho que eu cobri por 1 ou 2, 3 anos, e as pessoas falavam do seu nome, parecendo com muito respeito ao prefeito de Alagoinhas, mas parecia que você era alguma coisa maior do que o prefeito, pelo carinho e pelo respeito, não só os associados do bloco, mas sim a galera da pipoca que gritava seu nome e falava: olha, de Aislan, não chamava de doutor, porque eu não sei, né? Que a gente está acostumado a chamar doutor Aislan aqui. Essa amizade, essa alegria que o doutor Aislan não só fez pelos blocos e pelo micareta de Alagoinha, mas também foi secretário daquela cidade maravilhosa. É um reconhecimento que as pessoas gritam seu nome dentro de Alagoinhas, e agora a gente trouxe o doutor Aislan para servir o povo de Santo Antônio de Jesus? Veja bem, Chiquito, então você passou aí por vários aspectos, né, da minha vida pessoal, né, da minha história familiar, das minhas atividades ligadas ao setor cultural de produção de eventos e também da política. Então vamos, como você disse, né, começar do início. Eu sou nascido em Alagoinhas, né, me criei lá, cursei o ensino, hoje chamam de ensino fundamental, antigamente era primário, né, e o ensino médio, antigamente chamava segundo grau, em Alagoinhas. Né, e já no meu 3º ano, né, do segundo grau, nós fundamos um bloco lá em Alagoinhas, porque a festa tradicional da cidade, assim como em Santo Antônio de Jesus tem o São João, que é tradicional, a festa tradicional de Alagoinhas lá era a micareta. Né? E em 93 nós fundamos, né, o que viria a ser alguns anos depois, poucos anos depois, se consolidar como o maior bloco do interior da Bahia, né, que era o bloco Vem Que Eu Fico. Em 92, eu cursando o 3º ano, nós fizemos uma brincadeira na rua. Em geral, blocos de micareta ou mesmo de carnaval começam assim, uma brincadeira de alguns amigos, e a coisa vai ganhando corpo e se profissionalizando. Né?
Em 94 a brincadeira aumentou, eu já morava em Salvador a uma altura dessa. Em 94 eu iniciei, né, meu curso de graduação em odontologia na UFBA, Universidade Federal da Bahia, mas sem perder, né, como não perdi até hoje, o vínculo com a minha cidade natal, que é Alagoinhas. E a gente foi tocando o bloco, e já em Salvador a gente em contato com empresários do carnaval, empresários de grandes atrações, que culminou com, em 1995, nós pela primeira vez saímos com um trio elétrico. E naquela ocasião a gente saiu com duas, né, das maiores atrações da Bahia, já naquela época, uma delas inclusive é Santo Antoniense, Netinho, né? E a outra atração era a Banda Eva com Ivete Sangalo. E de 1995, aí os 20 anos que se sucederam, a gente transformou o Vem Que Eu Fico, como eu falei, no maior bloco do interior da Bahia, né, comparado aos grandes blocos do Carnaval de Salvador. E por lá passaram todas as grandes atrações do cenário musical baiano, do Axé Music, desde o Bel Marques, tanto no Chiclete quanto depois do Chiclete, Ivete Sangalo com a Banda Eva, já em carreira solo. Com a Banda Eva também passou Emanuele Araújo, o próprio Saulo Fernandes, também Saulo com Banda Eva, depois em carreira solo, Durval Leles no Asa de Águia, Gil Melândia com a Banda Beijo, enfim, e várias outras, né? Timbalada, com Ninha sem Ninha, com Patrícia sem Patrícia, depois Ninha na Tri Bahia, enfim, foram mais de 20 anos de sucesso do bloco, mas que de alguns anos para cá, por uma decisão política de lá, né, a micareta deixou de existir e, consequentemente, o bloco perdeu o seu espaço, né? Paralelo a isso, né, eu vinha cursando minha graduação em odontologia em Salvador, como eu falei, e assim que me formei, eu vim para Santo Antônio de Jesus, e aí a minha formatura, inclusive por esses dias vai completar 21 anos, né? Eu formei em 1999, e já no ano 2000, né, a convite do meu sócio, amigo de infância, Christian Campista, nós fundamos a Clínica Odontomédica Vida aqui em Santo Antônio de Jesus, que fica ali na Barros de Almeida, né, que começou com uma casa pequena, que era a casa da família de Christian, a casa que ele nasceu aqui em Santo Antônio de Jesus, e que foi cedida para a gente montar a clínica, e que hoje em dia, né, 20 anos depois, eu costumo dizer que é pouco, né, para o tamanho que a coisa se transformou, né, mas saiu de uma casa para um prédio de térreo de 6 pavimentos, térreo e mais 5 andares, como você, inclusive, pode comprovar hoje, já com elevador, né, onde, além de nós, eu e ele, Christian, né, somos sócios fundadores, tem mais uma equipe de 12 dentistas, e equipe de outras especialidades médicas, ocupando os espaços da clínica, utilizando o nosso centro cirúrgico para fazer procedimentos médicos, em várias especialidades, e, paralelo a isso também, eu vinha com a minha trajetória política, né? Desde Alagoinhas, que eu já fazia movimento estudantil, né, enquanto era estudante secundarista. Quando fui para Salvador, né, mantive-me no movimento estudantil, por conta da presença na universidade. Cheguei a ser diretor de centro acadêmico e de odontologia, obviamente, e do diretório estudantil da UFBA. E após formado, né, quando vim para Santo Antônio de Jesus, me filiei ao meu partido, que é o mesmo partido desde sempre, o PCdoB, e a partir dali já assumi tarefas, né, de direção de partido, tanto em Alagoinhas quanto em Santo Antônio de Jesus. E aí, por conta dessa experiência, tanto no setor de eventos, por conta da micareta e do bloco, quanto a minha condição política e partidária, em 2006 eu fui convidado para ser secretário de Cultura, Esporte e Lazer de Alagoinhas, onde a gente teve a oportunidade de incrementar uma série de políticas públicas, tanto na área de cultura, não apenas na micareta, mas também em vários outros segmentos, né, do patrimônio histórico, do patrimônio material e imaterial da cidade, das diversas linguagens culturais, o teatro, a música, a dança, artes plásticas, equipamentos
destinados à produção cultural, bibliotecas, enfim. Né? A gente teve a oportunidade de atuar isso, e na área do esporte também a gente teve a oportunidade de implementar, né, programas esportivos e recreativos e de lazer na cidade, de inaugurar diversos equipamentos esportivos, como quadras, campos, pista de skate, piscina semiolímpica, enfim, foi uma experiência bastante exitosa, até porque a gente contava, à época, com uma política de incentivo em nível federal, né, em que havia uma política voltada para a cultura e para o esporte, pela experiência do governo federal, do então presidente Lula. Então, a gente, né, conseguiu implementar uma série de atividades. Se chegar lá em Alagoinhas, ainda tem uma série de equipamentos que estão lá com a plaquinha de inauguração, né, que ainda tem o meu nome. Né? Mas eu desempenhava esse trabalho lá, né? E próximo ao fim de semana, às sextas-feiras, eu vinha para Santo Antônio de Jesus, né? Tinha a clínica aqui para cuidar, tem procedimentos que até hoje só eu faço lá na clínica, então não era possível me substituir. E, paralelo a isso, eu já tinha também família em construção aqui na cidade, né? E, enfim, aí tem essa experiência como secretário de Alagoinhas, que você mencionou aí. Posteriormente, alguns anos depois, eu tive uma outra experiência também no serviço público, num cargo de chefia, né, que eu fui diretor regional de saúde da Quarta Dires, né, que é a Diretoria Regional de Saúde, né, que é um órgão do governo do Estado. Então, entre 2012 e 2013, eu também fui diretor regional de saúde, né, da antiga e extinta Quarta Dires. Na Quarta Dires, a gente fazia a interface entre a Secretaria de Saúde do Estado e os 13 municípios aqui da microrregião de Santo Antônio de Jesus, né, que tinham essa diretoria como referência. Né? Então, a gente fazia essa interface entre a Secretaria de Saúde do Governo do Estado e as 13 secretarias municipais de saúde desta microrregião. Além disso, pelo fato de Santo Antônio ser a capital do Recôncavo, a gente ainda exercia um papel de liderança sobre a Dires de Cruz das Almas, que, se não me falha a memória, é a 29ª, ou era a 29ª Dires, e a de Amargosa, né, que era a 31ª. Ou seja, eram 3 Dires que totalizavam aí algo em torno de 30 a 35 municípios, em que eu fazia essa interface, eu costumo usar esse termo, entre a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia e as secretarias municipais, certo? E aí, de 2012 para cá, na verdade eu falei de 2012 a 2013, mas foi de 2011 a 2012. Em 2012, começou a minha trajetória na política, vamos dizer assim, eleitoral. Né? Em 2012 foi minha primeira filiação. Então, já estou falando demais, você está louco para falar aí. Não, a gente vai chegar lá ainda. 20 horas e 32 minutos. Eu queria que todos os internautas se sentissem abraçados por todas as nossas plataformas, né? Tem 2 celulares aqui, tem um notebook transmitindo aqui em tempo real para todos vocês, meu amigo Bulê, meu amigo Zé Boi, o amigo Bode Preto também está aqui assistindo, tem a amiga Rita Sandra, tem a Karina assistindo por várias plataformas, toda a família já mandando aqui no privado, que adora Dr. Aslan, independente de qualquer coisa. Ô Aslan, uma pergunta fácil e objetivo para você, que você deve responder com muita clareza e com muito profissionalismo. Então, minha gente, continue assistindo com a gente, apesar que a gente faz o nosso programa por várias plataformas, mas se você quiser se posicionar através de áudio, o número está aí. Nosso programa é democrático, nosso programa tem responsabilidade e tem profissionalismo. Meu amigo Bulé aqui, dando boa noite, ele que é o cara do ciclismo. Arlan, como é que você se sente tendo um time para disputar o campeonato profissional da cidade de Alagoinhas? E o que é que a gente precisa trazer para Santo Antônio de Jesus para fazer essa mesma parceria que você fez lá na cidade de Alagoinhas? Olha, esse ano de 2020 foi um ano muito especial para esse time aí que você está mencionando, que é o Atlético de Alagoinhas, é o time de futebol profissional da cidade,
Durante algum tempo, a Catuense, ela usava Alagoinhas como a sua cidade sede, mas até como o próprio nome diz, Catuense é de Catu, né? Mas, enfim, o Atlético de Alagoinhas, que foi fundado em 1971, né? Portanto, antes de eu nascer, mas em 73 chegou a ser vice-campeão baiano, em 1973, né? Depois disso, o melhor resultado que o Atlético conseguiu ter, tirando de agora de 2020, foi em 2006. E é por isso que você está falando isso aí. Porque eu era, assim, 2007, 2006. Eu era secretário, né, de esporte e, mais uma vez, através dessa relação que a gente tinha com o Ministério do Esporte em nível de governo federal, a gente conseguiu trazer uma série de avanços para o time que se traduziu em resultados, né? Então, se você tem planejamento, se você tem organização, se você tem uma execução firme, os resultados vêm, né? Não dá para garantir o resultado, infelizmente, apenas com torcida, né? Então, naquele ano de 2006, o Atlético teve o melhor resultado após 73, que foi quando o Atlético foi o campeão do interior, né? Ele foi o melhor time do interior, foi o terceiro colocado do Campeonato Baiano, ficando atrás de Vitória e Bahia, né? Mas foi um feito muito grande, né? E depois disso, entre 2007 para cá, o Atlético passou por alguns momentos difíceis, inclusive desceu para a segunda divisão do Baiano, mas conseguiu retornar e, culminando com 2020, chegou, é o atual vice-campeão baiano, né? Coisa que garantiu vaga para ele na Série D, né? Já está disputando, inclusive vem bem, né? Com ampla chance de se classificar e garantiu vaga também na Copa do Brasil do ano que vem, certo? Então, assim, esses vínculos, essas relações que nós temos com essa turma do esporte, do futebol profissional, a gente mantém, né? Então, a gente tem contato com dirigentes de grandes clubes do Brasil, né? Pessoas que prestam assessoria para esse clube estariam dispostos também a prestar algum trabalho aqui para Santo Antônio de Jesus, como inclusive presta para Alagoinhas até hoje, certo? Então a gente pensa o esporte, assim como a gente pensa a cultura, assim como é pensada a saúde, né? Só que em geral saúde e educação pelo menos são ditas como prioridades, né? Que precisa de planejamento, precisa de organização, precisa de financiamento, precisa de gestão, precisa de prospecção, precisa de uma série de coisas, certo? Não dá para simplesmente fazer apenas com vontade, como também não dá para fazer, né, apenas com assistencialismo. E quando eu falo assistencialismo, eu vou dar um exemplo aqui. Né? Se de repente, Deus livre e guarde, mas acontece um problema, né? Às vezes até um problema simples de saúde, com uma pessoa sua, Chiquito, ou uma pessoa minha, né? E eu precisar da caridade de alguém para me ceder um carro, para levar essa pessoa, né, para outro lugar, porque não tem condição de tratar aqui, eu não posso dizer que esse serviço de saúde está satisfatório porque o transporte apareceu. Certo? Então, é preciso que se tenha uma estrutura, né, para poder absorver a demanda que é de competência de cada esfera de poder. E aqui nós estamos falando da esfera de poder municipal. Então, não dá para pegar uma pessoa, né, que está com dor de barriga ou com febre, né, dependendo da febre, obviamente, mas, em geral, coisas mais simples, botar dentro do carro e levar para o hospital, né, ainda que seja aqui em Santo Antônio de Jesus, por conta de um problema simples. Não estou dizendo que é isso que acontece aqui, né, que fique claro. Eu estou fazendo apenas uma comparação para entender que com o esporte e com a cultura também precisa ser desse jeito. Precisa ter um financiamento que vem de outras esferas de poder, assim como acontece com saúde, educação e assistência social, para poder garantir que as ações sejam realizadas. Né? Isso a gente fala de esporte recreativo, esporte educacional, até chegar no nível do esporte profissional, que, óbvio, envolve alguma coisa do poder público também, mas em se tratando de profissional, aí já precisa ampliar, né, e incluir outros agentes, em especial a iniciativa privada, que é o que acontece no futebol profissional de qualquer lugar do mundo. O futebol é um grande negócio.
E não tenha dúvida que se tiver um time competitivo, né, e com uma torcida minimamente satisfatória, vai chegar gente para patrocinar e para financiar. Arlan, você falava, né, que você foi secretário, né, de esporte de Alagoinhas. Graças a Deus o futebol de Alagoinhas vem muito bem. E você não sabe agora quem entrou aqui, né? Quem entrou aqui foi um treinador que é fã do nosso programa. Ele está lá na Grécia, né? Exatamente 2 horas da manhã e 37 minutos. Inclusive, ele já teve a oportunidade de tentar botar alguma coisa aqui para valorizar o futebol de Santo Antônio de Jesus, mas não deu certo. E hoje ele é treinador do futebol de algum time lá, que eu me esqueci o nome ainda, mas ele vai aí mandar um áudio perguntando alguma coisa a você, já que você foi secretário, viu? Meu amigo Gilson, ele foi secretário de esporte da cidade de Alagoinhas. Hoje o futebol de Alagoinhas está muito bem, obrigado. E ele hoje está representando aí, deu o nome dele para, quem sabe, os eleitores, botar ele lá na Câmara, para quem sabe ele dar esse pontapé inicial também para Santo Antônio botar um time profissional. Arlan, tem uma pergunta aqui que o ouvinte não quis se pronunciar, né? Por favor, não fale meu nome. Eu passei a pergunta para a produção falou que poderia lhe perguntar. Mas primeiro eu quero lhe perguntar primeiro, antes de você ver, né, como você não viu, a produção mandou para mim aqui, Chiquito, pode perguntar para o doutor Arlan, que eu acredito que ele vai responder. Posso fazer a pergunta aqui do ouvinte? Pode ficar à vontade. Se eu não souber, eu vou dizer que vou pesquisar e mando a resposta depois para vocês. Se eu souber, terei o maior prazer em responder, tranquilamente. O ouvinte que não quer que se identifique o seu nome, ele perguntou aqui. Doutor Aslan, lhe conheço muito bem da Clínica Vida. Um dentista 100%. O que é que a gente precisa para renovar a Câmara de Santo Antônio de Jesus, porque não tem vereador do esporte? Essa pergunta aqui, Erlan, o final aqui eu concordo com ela. Com muito respeito que eu tenho a todos os 14 vereadores da bancada de São Antônio de Jesus, mas eu sou jornalista esportivo, que você sabe, e eu também confirmo. Santo Antônio de Jesus não tem vereador do esporte, nem da cultura e nem dos eventos. Mas você fica à vontade se querer responder ou não a pergunta do nosso internauta. Bom, vamos lá. Primeiro, o que é que precisa para renovar? Precisa que esse sentimento, né, que a população tem da necessidade de renovação, que ela se concretize através do voto. Não adianta, por exemplo, eu falar que eu prezo pela renovação, que é importante renovar, se eu mantenho as mesmas práticas de sempre. E observe, não se trata apenas de renovar as pessoas, e muito menos a gente está falando de idade. A gente está falando de renovação de pessoas, sim, porque muitos delas já tiveram sua oportunidade e não conseguiram entregar, né, pelo menos o que tinha prometido. E a gente está falando também da renovação de ideias, da renovação de métodos, da renovação de postura. Né? Se você observar, Chiquito, nós hoje aqui em Santo Antônio de Jesus, a gente deve ter algo em torno aí de 300 candidatos e candidatas a vereador, né, e vereadora. Né? Desses aí, no mínimo, 100 falam de esporte. Né? Agora, não é esporte para dar bola, né? Muito menos para dar colete para um time. Pode até dar, né? Mas não precisa, ou melhor, não deveria se resumir a isso. Né? Porque uma coisa é você fomentar um baba do seu vizinho, né? Ou da turma perto de sua casa. Outra coisa é você disponibilizar atividade esportiva supervisionada, né, para uma determinada comunidade, especialmente para a criança e para o adolescente. Certo? E eu que sou adulto não vou, vai ter um espaço para você. Né? Mas a gente precisa definir quais são as prioridades, inclusive dentro de cada área. Se eu de repente falasse aqui, olha, o esporte é minha prioridade. Sim, mas dentro do esporte. Vai ser o quê? O esporte educacional, o esporte recreativo, o esporte de rendimento, né? Vai ser que modalidade esportiva você vai... Ou seja, é uma coisa muito ampla. Então, precisa pensar,
né, de uma maneira conjunta, várias cabeças pensam melhor que uma. Não adianta eu chegar aqui e dizer que tenho como bandeira, né, eu acredito que você vai me dar a oportunidade de falar isso, mas eu tenho como bandeira, pela minha formação, né, a saúde, a cultura e o esporte. Mas eu preciso ouvir, né, as demandas da comunidade, né, Claro. e os projetos que, de repente, e abraçar os projetos que, de repente, surjam através da comunidade. Não é que eu saiba tudo, muito menos que saiba pouco, mas eu acredito que com várias mãos o bolo, né, sai mais gostoso. Certo? Então, essa responde a primeira pergunta. O que é que precisa mudar? Não é precisa botar gente que além de fazedor de favor, que a gente tem muito fazedor de favor na Câmara, tem, né? Mas tem pouco elaborador de projeto. Poucos propositores de políticas públicas democráticas. Uma coisa é, por exemplo, eu vou dar o colete, vou dar a bola, como o exemplo que eu usei, para o meu vizinho aqui, ou para o cara que votou em mim. Outra coisa é eu desenvolver um programa esportivo que vai contemplar com material esportivo, com atividade supervisionada, 1, 2, 3 comunidades na cidade, ou quem sabe até a cidade toda, certo? Esse é um ponto. Para renovar, né? E a outra pergunta foi para ter profissional, foi nível profissional? Não, porque a Câmara não tem um vereador do esporte. Do esporte. Então, aí é o seguinte, observe que se a gente for listar, né, as demandas de um município, a gente vai ter muito mais de 14. Né? A gente vai ter saúde, educação, assistência social, cultura, esporte, lazer, turismo, juventude, infraestrutura, segurança pública, e aí várias. São 14 vagas. Se cada vereador ficasse responsável por uma área, nem assim daria conta de tudo, certo? Então, a gente precisa, né, passa um pouco pelo que eu acabei de falar, a gente precisa compreender que a gente, primeiro, né, fazemos parte do poder, né, estou falando como se eu já fosse, viu, Chiquito? Mas a gente precisa entender qual é o papel do vereador, certo? Entender que ele está ali para legislar e, de repente, até propor políticas públicas, programas, projetos para o Poder Executivo, e isso nós pretendemos fazer, já temos uma série listados para poder tratar, né, como fizemos na campanha passada, que tratamos com o prefeito Rogério Andrade, e que ele incorporou muita coisa, especialmente na área da cultura, né? Inclusive tem como secretária, né, Deni Cortes, que é a presidenta do meu partido, o PCdoB, e que fez um trabalho excelente, vem fazendo um trabalho excelente à frente da Secretaria de Cultura. Então, observe que o vereador tem que se desdobrar, né, compreendo isso, em vários segmentos para poder minimamente entregar algo para a comunidade. E não é entregar apenas para a parcela da população que votou nele ou nela, não. É para entregar para a cidade toda. Porque ele pode até ter sido eleito por um pequeno grupo, mas ele foi eleito para a cidade inteira. Então tem que pensar amplo, tem que pensar grande, tem que se desdobrar, tem que ter uma equipe competente para poder lhe auxiliar na elaboração, na proposição de projetos, certo? Então, de uma forma mais objetiva, né, não dá para ser apenas um vereador do esporte, pode até ter como bandeira, né? Mas precisa ter o esporte como um item prioritário, sim, ainda que não seja só pelo esporte. Por quê? Porque através do esporte, você fala isso sempre, né? O esporte é uma das principais ferramentas de inclusão social, né? Que afasta as pessoas, mais notadamente a criança, o adolescente e o jovem, dos riscos sociais que estão por aí. Infelizmente, existem esses riscos. Mais notadamente, a marginalidade, né? Então, o esporte consegue, né, deixar a criança e o adolescente mais perto de casa, mais perto da família, melhora o rendimento escolar do estudante, melhora a qualidade de vida, né, do futuro adulto, aumenta a expectativa de vida, né? E, enfim, só tem vantagem. Agora a gente precisa fazer de uma forma combinada, organizada. É bem diferente, Chiquito. De repente, né, você vê, por exemplo, um grupo de crianças
num campo de várzea, sem nenhuma orientação, fazendo lá sua atividade física, brincando, se divertindo, massa. Perfeito, já é alguma coisa. Agora, quando você vê um programa, né, bem feito, que você vê lá as crianças com o equipamento esportivo, com com seu uniforme, com material esportivo de qualidade, né, garantido ali o reforço alimentar, né, porque não vai botar a criança para ficar correndo, pulando, sem dar uma merenda, né? E com o monitor, com a atividade supervisionada, você vê que o rendimento é muito melhor. Eu diria que para uma política municipal de esporte não é objetivo, né, criar grandes atletas. Né? Pode até ser que surja, e não é todo dia que surge atleta, você sabe bem disso. Né? Seu irmão foi um agraciado por ter convivido e conviver até hoje, né, com o nosso pentacampeão, né, Júnior Nagata. Mas não é todo dia que surge um Júnior, pô, né? Não é todo dia que surge um Shibata, entendeu? E assim pode acontecer. Pode acontecer? Pode, mas só vai acontecer se você ofertar isso para a comunidade. Mas ainda que não aconteça de surgir um grande atleta, um grande profissional, certamente surgirão centenas, milhares, dezenas de milhares de cidadãos e cidadãs melhores para a nossa vida e para a nossa sociedade. Maravilha, maravilha. 20 horas e 49 minutos. Estamos batendo um papo aí com o doutor Aislan, ele que emprestou o nome dele para as eleições de São Antônio de Jesus. Doutor Aislan, uma pergunta muito fácil e objetiva de Chiquito Fernandes. Só uma pausa, Chiquito. Pedi desculpa porque na outra você falou assim, fazer uma pergunta fácil e objetiva, e eu não fui tão objetivo. É porque, às vezes, não dá para ser muito objetivo, senão a gente não consegue, como é que eu posso dizer, não consegue unir todos os componentes que precisam que o público que está em casa entendam, né? Porque, às vezes, quando eu falo essa coisa não é só para fazer favor, fica parecendo que eu não quero fazer favor. Eu faço favor de acordo com a minha possibilidade. Né? Com certeza. Mas fazer favor é uma coisa muito restrita, você faz um favor para um. E quando você propõe uma democratização do acesso, quando você propõe uma política pública, você vai atender uma comunidade inteira. Beleza, faça aí sua pergunta objetiva. Só para relembrar que a pessoa que lhe fez a pergunta aqui bateu palma e falou, adorei, sabe tudo de política. Então foi retransmitido a pergunta do que não quis se identificar. Aislan, vou lhe fazer uma pergunta fácil, né? Como eu já falei aqui anteriormente. 4 anos atrás, não sei se há veracidade na nossa pergunta, mas a gente vai soltar o barro para ver se você pode, como você sempre foi sincero com a gente, e eu acredito que vai ser agora nessa pergunta. 4 anos atrás, na hora que o prefeito ganhou a política, né? Para o ex-prefeito Humberto Leite, não só eu fiquei sabendo, mas muita gente ficou sabendo que o nome de doutor Aislan estava na pauta para ser o secretário de Cultura, com muito respeito à nossa secretária Deni Cortes, que a gente sabe que é uma guerreira, o secretário de Esporte, com muito respeito ao nosso secretário Abel Caldos. Há veracidade nessa informação que o prefeito ou alguém da prefeitura ventilou o nome de doutor Aislan para, quem sabe, ser secretário de uma dessas duas pastas maravilhosas de São Antônio de Jesus? Sim, há veracidade. Eu vou lhe explicar o contexto. Veja bem, eu falei alguns instantes atrás que mesmo um vereador, né, ele precisa de uma equipe para poder entregar um mandato satisfatório para a população. Você lembra disso, né? Correto. O prefeito, da mesma forma. Prefeito, da mesma forma, não. Muito mais ainda. Né? Porque ele precisa cuidar de uma cidade inteira. Tá? E é comum, é muito comum, e eu entendo isso como a parte saudável da política, o prefeito, no caso aqui falando de política municipal, o prefeito entender que ele não vai dar conta de tudo e ele precisa ter uma equipe, né? O seu secretariado. E, normalmente, o secretariado ele é montado pelo prefeito, né, com base nas pessoas de confiança, porque são os cargos de mais confiança, né, do prefeito, e com base nas pessoas, nos partidos que caminharam com ele ao longo de um tempo, especialmente ao longo da campanha eleitoral. O PCdoB esteve com o prefeito Rogério Andrade na campanha de 2016, desde a sua concepção.
né? Quando o Rogério talvez já desejava ser prefeito, ele fala isso, ele já desejava ser prefeito, mas estava construindo aquela candidatura, até porque vinha desgarrado, vamos dizer assim, rompido com o prefeito Humberto Leite, que teria direito legal, né, de disputar a reeleição. Então, na construção dessa candidatura, o então deputado Rogério Andrade convidou o PCdoB para uma conversa e externou esse desejo, essa vontade, e perguntou se a gente poderia contar com o apoio, se ele poderia contar com o nosso apoio. Nós fomos claros para o prefeito e dissemos duas coisas. Primeiro, prefeito, a gente é leal, né, ao projeto do governador Rui Costa, né? Portanto, uma condição para a gente estar junto é que você, né, o senhor, permaneça aliado do governador Rui Costa e mais, na campanha de 2018, né, apoie o governador Rui Costa. Ele disse que quanto a isso poderia ficar despreocupado, né? E a outra coisa é que nós dissemos que o PCdoB ele não é um partido cartorial que só aparece de 2 em 2 anos quando tem eleição. Não é um partido que gosta de interferir nas coisas da cidade, que gosta de propor as suas ideias, de pôr em prática os seus ideais. E nós dissemos para ele que, em caso de vencer a eleição, que nós gostaríamos de ajudar a governar Santo Antônio de Jesus. E não se engane, Chiquito, partido político que se preza tem que querer exercer o poder. Tem que querer exercer o poder, certo? Ainda que seja, vamos dizer assim, para auxiliar o prefeito. Eu não estou querendo dizer aqui com isso que o PCdoB desejou ter uma candidatura própria a prefeito, nada disso. Eu posso exercer o poder através de uma secretaria, certo? Então, isso foi dito pelo prefeito. Ele disse que quem marchasse com ele, que quem conseguisse mostrar que seria capaz de ocupar um espaço, que seria contemplado sim. Passada a eleição, prefeito, caminhamos juntos durante toda a campanha, ajudamos na coordenação da campanha, fizemos a nossa própria campanha, né, demos uma votação considerável, enfim, trabalhamos, né, e conseguimos o êxito na eleição de prefeito. Eu não consegui me eleger vereador, o PCdoB não fez vereador, mas a nossa coligação fez, certo? E ajudamos a eleger o prefeito. Em reconhecimento, o prefeito chamou mais uma vez, à época ele ainda já era um deputado licenciado, mas já era o prefeito eleito, antes da posse, e disse que, conforme combinado, iria destinar uma secretaria, né, para o nosso partido. Isso não é segredo, né, nunca foi, e que a gente apresentasse os nomes, e que a partir dos nomes apresentados, que teria condição de assumir a secretaria, ele iria ver em que espaço, né, ele conseguiria conciliar um nome com o espaço que tivesse disponível, né, na estrutura administrativa que ele vinha montando. Apresentamos uma lista para eles, que incluía o meu nome, né, e ele optou por convidar Dene Cortes, né, que é a atual presidenta do PCdoB, para poder ser a secretária de Cultura. Né, nós ficamos muito felizes, empolgados com a contemplação, né, sabíamos que Dene, né, inclusive ela provou isso, teria condições de desempenhar um importante papel para Santo Antônio de Jesus e honrar, né, o nosso partido através desse cargo. E assim foi feito. Né? Eu talvez não fizesse melhor do que Dene. Aliás, certamente não faria melhor do que Dene, porque ela é nascida aqui em Santo Antônio de Jesus, ela já tem esses vínculos com a cultura daqui, né? Talvez se fosse em outra área, né, na saúde ou mesmo no esporte, talvez eu conseguisse fazer melhor, mas na cultura eu não tenho dúvida nenhuma que o nome mais adequado era da nossa presidenta Dene Cortes. Prova disso é que ela permanece até o final do mandato, que se encerra agora em dezembro, e desempenhou um grande trabalho por Santo Antônio de Jesus. Né? E isso é reconhecido mesmo, né, entre os artistas da cidade e outras pessoas, até os desportistas falam do trabalho de Dene à frente da Secretaria de Cultura, e às vezes até falam, poxa, se o de esporte fosse assim, também com respeito a Abel, mas enfim. Né? Claro. E vamos seguindo. Mas há, sim, veracidade nisso que você falou, nessas circunstâncias que eu te contei aí.
Maravilha, maravilha. Vai tomar um copo com água, porque na volta o debate vai ficar mais dureza, viu? Tome seu copo com água, que eu volto já já, em menos de 1 minuto e meio, aqui no Bate-Papo com o Dr. Aislan. Fica aí que eu volto já já, meu amigo Dr. Aislan aqui, batendo papo aqui no Bate-Papo Político, hein? Vocês viram aí o primeiro bloco, né? Você viu aí o homem se apresentando, né? Largando as cartas na mesa, já com a braçadeira de capitão do time dele, né? Falou bem, é um cara que sabe falar de política, sabe fazer dentro da política, por isso que eu queria e comecei iniciando ele falando da sua cidade natal. E graças a Deus, doutor Aislan está aqui dentro de São Antônio de Jesus, né? Com uma clínica maravilhosa, né? Que eu mando um abraço ao doutor Christian, todos os doutores e funcionários daquela clínica maravilhosa, onde eu tive consulta com o próprio hoje, né? Tive consulta com o próprio hoje, parecendo que era artista, porque não é que Luan Santana, né, sai assim do chão e chega no palco, todo mundo bate palma. E na hora que a Aislan saiu do elevador, eu falei, rapaz, eu não sabia. A Clínica Vida inaugurou o elevador. E a Aislan rapaz, exatamente. E eu tive a honra, né, de mais uma consulta com o doutor Aislan. E aí está esse cara aqui, não estou fazendo média com ninguém. Como eu falei no início do nosso programa, eu estou falando uma coisa porque eu conheço o político chamado doutor Aislan. Volto já já, fica aí. Aqui é o Bate-Papo Político da TV Globofest, que faz 18 anos no dia 13 de outubro. Vai lá, só precisa você ir lá no Instagram TV Globofest, que vocês vão saber todas as nossas plataformas. Volto já já, é pai bola. Restaurante Recanto das Delícias, localizado no loteamento Lagoa Dourada, Rua A, número 27, Salgadeira, descendo a Balança e Cia. Trabalhamos de segunda a sexta-feira, das 11 horas até as 13h40, almoços diários e aperitivos. E aos sábados e domingos, das 7h30 até as 13h40, com feijoada, mocofato, sarapatel e lasanhas. Venha provar o melhor da comida brasileira conosco. Também trabalhamos com delivery. Nosso WhatsApp é 75982680081. Nosso Instagram, @Recanto das Delícias Sage. Patrocínios Cofel, loja de departamento no nome de Fábio e Duda. Autoescola Mais Amigos dos Três Amigos, Tony, Sandro e Carlos. Posto Cruzeiro do Sul, o melhor combustível da cidade. Clube dos 100 no coração da cidade. Arena do Clube dos 100 no centro da cidade. Toisim Autopeças, a completinha da Coreia. Giseg Seguro, a melhor corretora de seguros do Recôncavo. Emplacadora Recôncavo, a melhor emplacadora da cidade. Estúdio Vitale, com doutora Lucimara Barretos. Nutriforce Suplementos, referência em nutrição esportiva e clínica. Atendimento especializado. Tecfogel, vendas e assistência técnica autorizada. A Santo Antônio Esportes é pentacampeã, eleita pelas entidades empresariais 5 anos consecutivos a melhor loja de artigos esportivos da cidade. Santo Antônio Esportes, o ponto de partida de todo atleta, na rua 7 de setembro, próximo à Caixa Econômica Federal. Delivery 7536321423. Madeira Joias, a Casa das Alianças, no centro de Santo Antônio de Jesus, no coração da nossa cidade. Feijoada é no Rancho Barbosa, todos os sábados e domingos, das 7 às 13 horas. Funcionamento só pelo delivery. Portanto, faça o seu pedido pelo WhatsApp 75988573048, que entregamos em sua residência a melhor feijoada da região. A Academia Total Fitness, situada na rua 7 de setembro 266, ao lado do posto de saúde. Voltamos a apresentar nosso programa com ele, Chiquito Fernandes. 21 horas e 3 minutos. Você ainda que não mandou seu áudio, fique atento, hein? Fique atento que o doutor Aislan já está aqui junto com a gente,
Nossa produção falou que já pode chamar ele para ele estar aqui perto da gente, para a gente começar o nosso bate-papo. Deixa eu jogar aqui, doutor Aislan, na tela. E uma pergunta... Uma coisa ligada aí, doutor Aislan? Abaixa aí o seu... Era o retorno aqui do Facebook. Você estava se ouvindo. Ah, maravilha, maravilha. Doutor Aislan, segunda parte, né, do nosso programa, costumo falar... Olha, rapaz! Surgiu um negócio aqui. Como é o nome disso aí que chama aí, doutor Aislan? Praguinha, é. Maravilha. Doutor Aislan, botar aqui para aproveitar a sua audiência, né? Claro, com certeza. Eu vou botar aqui um vídeo, né? De uma pessoa importantíssima do cenário da música de Santo Antônio de Jesus. O senhor sabe muito bem que o senhor conhece todos os músicos de Santo Antônio de Jesus, inclusive já participou de várias produções em camarotes, em blocos de Salvador, também do bloco Vinco Fico, um dos proprietários, e a gente precisa botar esse artista também para divulgar o trabalho dele. E ele falou que fez um hino para Santo Antônio de Jesus, e a gente queria saber do aval de uma pessoa que foi secretário de Cultura de uma cidade muito importante para todo o Recôncavo, principalmente para Santo Antônio de Jesus. Quem sabe, né? Tem uma pergunta aqui do outro ouvinte aqui, que é uma pergunta forte, a produção liberou, mas vamos ouvir esse artista e depois a gente pede para o doutor Aislan, que sabe muito falar de cultura, de esporte e de eventos, falar um pouquinho desse cara que está fazendo o maior sucesso com um clipe agora maravilhoso. Todos nós, Bahia, que eu sempre quis, terra de alegria e beleza, Bahia, paixão brasileira, terra de todos nós, Bahia, que eu sempre pedi, terra abençoada por Deus, a Bahia é do Senhor do Bom Fim. A Bahia é meu coração, Salvador é meu amor. A Bahia é meu coração, Salvador é meu amor. Terra de todos nós, Bahia, seu povo tem valor. Terra de Dodô, de Dedé, Bahia, de Dedé, de vovô. Terra de todos nós, Bahia, que eu sempre sonhei. Terra que bate forte e feliz, a Bahia é o coração do país. A Bahia é meu coração, Salvador é meu amor. A Bahia é meu coração, Salvador é meu amor. A Bahia é meu coração, Salvador é meu amor. A Bahia é meu coração, Salvador é meu amor. A Bahia é meu coração, Salvador é meu amor. A Bahia é meu coração, Salvador é meu amor. A Bahia é meu coração, Salvador é meu amor. Ele aproveitou a audiência, antes de o senhor falar sobre esse grande vídeo, ele também deixou uma mensagem para todos conterrâneo de Santo Antônio de Jesus. Oi, gente, aqui quem está falando é Yuri Piton. Uma boa noite a todos. Eu muito feliz por estar lançando meu novo trabalho musical, Paixão Brasileira, é uma música dedicada à nossa Bahia, a Salvador. Enfim, um forte abraço a Chiquito,
Ó, toda a turma da Globofest, aquele abraço forte, um beijo. Ele deixou esse áudio, doutor Erlan, já há 2 dias atrás, e ele falou que era muito importante eu exibir esse áudio e esse vídeo para todos os candidatos a vereadores de Santo Antônio de Jesus. O que é que o senhor pode falar desse grande artista santo-antoniense? Bom, primeiro falar especificamente sobre essa produção, né, de muito bom gosto, não só a parte musical, mas também todos os arranjos, né, que está inserido na parte musical, mas essa parte visual aí da produção do vídeo, do clipe, ficou muito bom. O Yuri está de parabéns, né? Yuri, ele, assim, é um artista daqueles abnegados, né, que faz a arte independente, faz porque gosta mesmo, né? Tem gente que faz por profissão, tem gente que faz por visibilidade, por likes e tal, ele faz porque gosta, né? Você percebe isso, né? Ele tem suas outras atividades, né? Seu sustento, sua vida, né? Mas vê que ele sempre está mexendo com a música e está fazendo grandes produções, né? E Yuri, ele tem essa pegada aí do marketing também, né? Mexe com marketing também, e a gente remete, quando você falou aí, mencionou a palavra hino, e que eu vi essa produção, já tinha recebido, né, o material dele aqui no meu WhatsApp, já tinha visto alguma coisa, mas agora tocando e prestando ainda mais atenção, né, eu fiz uma associação com aquela música, né, o Iá Carnaval, né, que foi feito para uma campanha publicitária do Carnaval de Salvador, da Bahia, se não me falha a memória, por Duda Mendonça, né? Ah, que bom você chegou, bem-vindo a Salvador. Ou seja, que se transformou no hino do Carnaval da Bahia e que toca até hoje, é uma das mais tocadas em todo o Carnaval, e foi feito com o objetivo, né, de fazer propaganda, de marketing, né? E o Yuri, ele foi muito feliz nessa composição e também na interpretação da música. Eu não tenho dúvida que isso aí também, apesar de não ter sido com o objetivo da propaganda, né, mas tem tudo para se transformar no hino também do Carnaval, assim como outras músicas, né, que também são muito tocadas, independente. Porque tem aquela música, né, qual vai ser a música do Carnaval? Aí a música pipoca no Carnaval, né, toca, a gente enjoa daquela música, vira a música do Carnaval, e no Carnaval seguinte a gente nem lembra. Porém, tem músicas que são tocadas há 30, 40 anos e que a gente pede para tocar todo o Carnaval. E Paixão Brasileira, sem sombra de dúvida, tem tudo para estar nesse patamar. Dos hinos do Carnaval da Bahia, do Carnaval de Salvador, que é o maior do mundo. A gente falando da nossa secretária de Cultura, né, nossa amiga Deni Cortes, a gente falou no primeiro bloco, né, e você simpatizou muito bem sobre o profissionalismo dessa grande secretária, e ela acabou chegando aí, já te parabenizando. Antes de você falar da nossa secretária, que eu sei que você vai falar, mas tem um ouvinte aqui direto da Grécia, né? O ouvinte aqui mandou boa noite a doutor Aslan, então vamos logo aqui ver o nosso ouvinte direto da Grécia, mandando um salve para doutor Aslan. Boa noite, ouvintes, lá da Grécia. Você falou mas você da Grécia e deve estar nos sintonizado aí, né? Com a TV Globofest. Né? Professor Gilson aí pela audiência. Então vamos lá, doutor Gilson, da Grécia, direto para doutor Erlan. Boa noite, doutor. Oi, gente, aqui quem está falando é Yuri Opa, Piton. botei de novo, peraí. Opa, agora vai. Chiquito, boa noite para você aí. Aqui é o professor Gilson, né? Na Grécia. E, doutor Erlan, eu quero perguntar ao senhor o seguinte, secretário de esporte, e como o Chiquito falou, né? Eu já fui aí com o Maruinense, né? Que era a segunda divisão de Sergipe. Fui como treinador, né? Na época. Conheci meu amigo aí, grande amigo. E foi através deste lugar aí, que hoje eu admiro muito, né? Tenho o maior carinho por essa cidade aí, Santo Antônio de Jesus. Gostaria muito de voltar aí para trabalhar aí com vocês. E daí foi que segui para a Grécia, né? Trabalhar. Hoje eu trabalho no Aires FC, né?
que é da Grécia. Segunda divisão é como se fosse uma primeira divisão aí no Brasil, como o Sport, como o São Paulo, como aqui a segunda divisão é bem valorizada. Aqui é o seguinte, não tem muito, assim, como a gente pode dizer, desenvolvimento econômico, mas o futebol é lá em cima. Aí eu quero perguntar o seguinte, voltando para aí, teria como trabalhar neste lugar aí como treinador de futebol, levar e a gente tentar ver como é que faz para colocar um time aí na segunda divisão, não sei, para a gente ver como é que faz isso aí. Estou à disposição, né? Estou aqui já renovando novamente o contrato, mas a qualquer hora eu posso voltar, né? Porque aqui só dá 3 anos, né? 3 anos de visto, que era para terminar meu contrato agora. Aí como tem a Copa, a Liga, né? A Liga Grega, que depois do estadual vem a Liga Grega. Então a gente já começamos a Liga Grega trabalhar e estamos no campeonato. Aí eu deixo um abraço pro seu aí, para você aí, Chiquito. Professor Irlan, gostaria de fazer mais uma pergunta. Qual o seu objetivo dentro do futebol de Santo Antônio de Jesus ao chegar à Câmara dos Vereadores? E qual o seu projeto? Fica à vontade, Erlan, para responder, lembrando que a secretária também está aqui dando salve, como eu lhe falei. 2 perguntas aí para você se desembaraçar, que eu sei que você é um grande profissional da área. Bom, primeiro fazer uma saudação aqui para... assim, eu não consigo acompanhar todos os comentários que eu estou na tela do stream, né, mas eu pude perceber aqui que tem, além da secretária Dene, né, que a gente já falou algo sobre ela no bloco anterior, né, elogiei bastante, viu, Dene? Pena que você não ouviu, e não vai dar para repetir tudo, então depois você pega a reprise aí. Mas Dene é uma grande secretária, além de ser uma grande profissional, uma grande gestora, né, também uma grande amiga, e tem dado uma contribuição importantíssima na condução do partido, do nosso partido PCdoB aqui em Santo Antônio de Jesus. Né? Também saudar a doutora Nazaré Cone, né, ex-secretária de saúde aqui do município, que muito me honra, não só pela presença, mas também com o voto declarado, ou seja, né, para me auxiliar nos assuntos referentes à saúde. Eu tenho não só a doutora Nazaré, como outras pessoas também ligadas à gestão da saúde, para poder me auxiliar a entregar um mandato produtivo na área da saúde também. Né, Ana Paula, amiga, né, companheira de outras jornadas aí, de outras campanhas, continua firme. Tatiana Chilói também está acompanhando aqui a nossa entrevista. Beijo. Né? Quem mais? Negaju, enfim. Vice-presidente, Rita Sandra, Karina, muita gente, porque são várias plataformas também no Conselho. Tem a sua torcida e tem a minha também, viu, Chiquito? Tá tudo junto aí, e misturado, como você gosta de falar. Erlan, vamos fazer um desafio para essas pessoas que estão comentando no chat? Posso fazer o desafio? Fica à vontade, velho. Quem manda é você. Você é o convidado especial. Você é o chefe. Nada. Vamos mandar eu quero ver dessas pessoas aí, dessas pessoas que estão comentando no chat, quem vai ser a primeira a mandar um áudio para o nosso programa. Dene Cortes, Ana Paula, professora Nazaré, Vanja Brito aí, Negaju. Eu quero ver quem vai mandar o áudio primeiro. O número está pertinho de você, né? Só você botar assim, ó, assim, ó, para o pessoal ficar ligado. Isso! Aí mesmo. Qual é seu número mesmo, Erlan? O meu ou esse que está na tela? Não, o que está na tela é o zap do ouvinte. Quero saber seu número como vereador. 65100. Mesmo das outras campanhas. Número fácil. E agora eu queria que você respondesse. 65100. O nosso... Pergunta do professor Gilson. Isso, lá da Grécia. Olha, Gilson, veja só. Primeiro te parabenizar por esse trabalho que você vem desenvolvendo. Né? A gente ouve muito falar pessoas que às vezes não tiveram devido reconhecimento em sua terra, onde gostariam de estar, mas
que acaba que o reconhecimento e o sucesso chega em outros lugares e por outras vias, mas o importante é estar fazendo aquilo que gosta e entregando para a população, seja brasileira ou seja de outro lugar, um produto, vamos chamar assim, de qualidade que possa contribuir com aquela realidade onde a gente está inserida. Observe, por exemplo, que eu sou alagoense, e falamos sobre isso no bloco anterior, mas hoje estou completamente voltado para Santo Antônio de Jesus e me disponibilizando para esta cidade. Veja só, eu acredito que para você retornar, né, precisaria de, assim, você já está no nível, eu diria, de futebol profissional, né? Então a gente teria que buscar, né, espaço para você num time de futebol profissional, seja de segunda, de primeira, de segunda ou de terceira divisão, talvez até quarta aqui no Brasil. Observe que o atual campeão, o vice-campeão baiano, está disputando a Série D, que seria a quarta divisão, né, do futebol baiano, e o técnico que foi campeão, que treinou o Vitória, ou seja, um time que apesar de estar na Série B, mas é da Série A, o técnico que treinou o Vitória é o técnico que está treinando o Atlético. Ou seja, né, apesar de falar assim, Série A, Série B, Série C, Série D, mas existe algum nível de equilíbrio, obviamente guardadas as devidas proporções. Aqui em Santo Antônio de Jesus, né, apesar de eu já ter ouvido muito falar sobre isso, mas nós não temos um time profissional, né? Tem o futebol amador da seleção para disputar intermunicipal e tal, mas profissional mesmo não tinha. Eu acredito que com esse currículo, Gilson, que você está construindo aí na Grécia, com o que você já tinha, com o que está construindo aí na Grécia, sem sombra de dúvida, conseguiria se inserir no futebol, né? Se não da Bahia, mas de algum clube, né, profissional do Brasil. Não tenho dúvida nenhuma disso, né? Observe que o Vitória, inclusive, trocou de técnico esses dias, não foi, Chiquito? Verdade. Eu acompanho, viu? Então é isso. Agora, para uma coisa mais, como ainda não tem em Santo Antônio de Jesus, o profissional, uma coisa mais a longo prazo, aí teria que envolver uma série de esforços. E precisaria ter muita gente inserida nesse contexto. Não só o vereador, não só o prefeito, não só os desportistas, não só técnicos de futebol, amante do esporte, não só a torcida, mas também iniciativa privada, inclusive de outros lugares, né? Para poder transformar um projeto, né, com vistas ao futebol profissional numa realidade, disputando competições, né, seja regionais ou mesmo nacionais. Então, se tiver com essa disposição e essa disponibilidade para poder construir esse projeto, você vai ter um aliado aqui. Falei mais cedo que contato a gente tem para ir buscar esse nível de profissionalismo, esse nível de gestão, certo? O projeto que eu tenho para o esporte em Santo Antônio de Jesus, eu gosto de sempre começar, a minha vida eu conduzo assim, eu começo pelo básico, né? Então, assim, não dá para simplesmente a gente pensar, né, em ter um time de futebol profissional para sair contratando jogador do Brasil, jogador de fim de carreira, ou jogador que não teve espaço em outros lugares, para trazer para cá, para botar umas coisas, uma coxa de retalhos, né? Então, o primeiro passo, na minha opinião, seria começar trabalhando com criança e adolescente, né? Alguns anos aí, fazendo uma espécie de triagem, fazendo o preparo, né, dessas equipes de base, para construir, paulatinamente, está se construindo o projeto do profissional, construindo a infraestrutura, e assim, Chiquito, existem vários exemplos no Brasil que dá para fazer isso em parceria com a iniciativa privada, com o poder público, despendendo o mínimo, certo? Um projeto que vai contemplar esporte educacional, esporte recreativo, né, com vistas no esporte de rendimento, que no caso do futebol é o futebol profissional, mas que nessa mesma infraestrutura e nesse mesmo modelo, de repente dá para contemplar outras modalidades esportivas. Então, assim, o que eu penso enquanto candidato a vereador é propor que se inicie, como você falou, uma das primeiras coisas que você falou, Chiquito, nessa entrevista aqui, inicie do princípio, sem ser redundante. Quando a gente fala isso, a gente quer dizer assim, ó, faz a coisa correta, faz com planejamento, para não querer queimar etapa. Não é quem não gostaria de ser campeão baiano.
né? Concordo. Quem não gostaria de ter, qual cidade não gostaria de ter um time profissional disputando uma Série A, uma B, uma C, ou mesmo uma D? Né? E são todas que conseguem? Não, não é tão simples. Né? Então a gente precisaria de uma união de esforços para poder transformar esse sonho numa realidade. Esporte salva a vida, esporte forma a família, esporte tira o craque da bola murcha de lá do canto e traz o craque com a bola cheia para dentro das 4 linhas, doutor Erlan. Sem sombra de dúvida, falamos isso. Né? O esporte é a melhor ferramenta de inclusão social que eu conheço, porque está inserido na educação, né? O esporte está inserido na educação. Todos esses programas que a gente mencionou aqui, que com vistas no esporte, eles perpassam pela educação. Quando eu falo de botar criança para praticar esporte, é no contraturno escolar, ou mesmo dentro da escola, no contraturno escolar, né? E de preferência vinculado ao seu desempenho na escola. Né? Não dá para, por exemplo, pegar o garoto lá que está mal na escola e dizer, não, então já que você está mal na escola, vai jogar futebol. Não é isso não, é justamente o contrário. Vai ter vaga no time, vai treinar, vai fazer a sua atividade, se estiver indo bem na escola, né? Para servir de estímulo. Então, é mais ou menos nessa linha que a gente gostaria de contribuir com a sociedade. Mas, repito, né? Sabemos exatamente qual o papel, né, de um vereador, né? Se tudo isso que a gente está falando for bem compreendido pela população e a gente conseguir chegar lá, a gente vai ter, né, um canal de diálogo, né, com mais força, com mais poder, vamos dizer assim, com o gestor municipal, no caso, o poder executivo, o prefeito, que tudo leva a crer que o atual prefeito vai se reeleger, Rogério Andrade vai permanecer prefeito de Santo Antônio de Jesus, e a gente já tem essa relação que não é de agora, já é de alguns anos, né, que já passamos juntos aí esses quase 4 anos desse primeiro mandato de Rogério, e ele se reelegendo prefeito, eu me elegendo vereador, não tenho dúvida nenhuma que estaremos fortalecidos para poder ser esse canal de comunicação entre a comunidade, né, e o poder constituído, né, porque também é uma dessas funções do vereador fazer essa interface entre a população, a comunidade e os poderes constituídos, seja o poder executivo, o próprio poder legislativo, que é a Câmara Municipal, a Câmara de Vereadores, e mesmo o poder judiciário, ou até mesmo o Ministério Público. O vereador tem esse papel, certo? Maravilha, maravilha. 21 horas e 25 minutos. Você que chegou agora, estava trabalhando, chegou cansado, já está direto aqui, sintonizado junto com a gente. Estamos batendo um papo com o doutor Aslan da Clínica Vida. Ele que emprestou o nome dele para concorrer às eleições de Santo Antônio de Jesus. Já que você falou do prefeito atual de Santo Antônio de Jesus, qual a avaliação que o doutor Aslan faz a gestão diante desses 4 anos? Eu faço uma avaliação extremamente positiva, né, da gestão, do mandato do prefeito Rogério Andrade. Observe que o prefeito ele enfrentou, ao longo desse mandato, né, 2 grandes mudanças na política nacional. A primeira diz respeito à eleição nacional, né, que colocou um presidente da República que, na minha opinião, né, não vem conduzindo da forma mais adequada, né, e, inclusive, tem um perfil perseguidor, né? E aí aqueles gestores municipais ou mesmo estaduais, como inclusive é o nosso caso aqui da Bahia, que não são aliados políticos ou não são alinhados, né, ideologicamente com ele, ao invés de ter um tratamento republicano, né, de tratar todos da mesma forma, afinal se elegeu para ser presidente de todos e não apenas de quem votou nele, ele prefere seguir o caminho da perseguição ou, no mínimo, do isolamento político. Então, o prefeito Rogério Andrade enfrenta isso, em que pese ter boas relações em Brasília e em que pese ser de um partido tido como de sempre, de centro, certo? E o outro grande problema, né, é que aí não é exclusividade de Santo Antônio de Jesus, nem mesmo da Bahia e nem sequer do Brasil, é um problema mundial, que foi a pandemia. Né? A pandemia que precisou fazer ajustes de toda ordem, né? Desde o ajuste nas políticas relacionadas à saúde até os ajustes orçamentários e financeiros, para poder dar conta das perdas financeiras
que todos os municípios tiveram em função da crise econômica desencadeada pela pandemia, né? Mas, ainda que com todos esses problemas, na nossa avaliação, o prefeito Rogério Andrade conseguiu sair-se muito bem, né? Bem melhor do que muitos outros gestores aí de outros municípios do Brasil, né? E a prova disso é que ele permanece bem avaliado e lidera, inclusive tem pesquisa oficial, né, pesquisa registrada, que teve seu resultado divulgado hoje, e o prefeito Rogério Andrade lidera com folga em todos os cenários. Então, eu acredito que essa é a maior prova que uma população pode dar, né, de reconhecimento do trabalho, de aprovação de uma gestão, reconduzir o gestor para o cargo, obviamente, dentro do limite da lei, que no nosso caso aqui do Brasil, são de 2 mandatos, no caso do Poder Executivo. Qual é a avaliação que o doutor Aislan pode passar para a gente durante desses 4 anos da Câmara de Vereadores de Santo Antônio de Jesus e dos 14 vereadores? Olha, Chiquito, eu falei alguma coisa sobre isso no bloco anterior, né? Eu acho que a nossa Câmara de Vereadores tem muitos e bons fazedores de favores, né? Mas tem pouquíssimos elaboradores de projeto e propositores de políticas públicas. Eu acho que, independente da minha relação pessoal com boa parte deles, se não com todos, né, são todos gente boa, todos boa praça, né, mas na hora de entregar um mandato verdadeiramente propositivo, produtivo, eficiente para a sociedade, né, se não todos, mas boa parte deles, a grande maioria, deixa muito a desejar, né? Eu não quero fazer um coro puro e simples, falar assim, que pela renovação, tal, porque tem gente que, de fato, merece continuar, né? Mas tem outros que, na minha opinião, né, já deram sua parcela de contribuição, já estão cansados com os vícios do passado, né, e poderia... É óbvio que isso não é cedido, isso é disputado, e o árbitro dessa disputa, já que a gente está falando de esporte também, é a população. Então, o árbitro poderia entender, ou o técnico daquele time poderia entender que determinada peça precisa ser substituída e dar oportunidade para quem está chegando com gás novo, com novas ideias, antenados com o que está acontecendo em outros lugares do Brasil e mesmo do mundo, não é? Amparado por novas tecnologias, para poder representar melhor a população e entregar um mandato verdadeiramente positivo e propositivo para a comunidade, né? Na minha opinião, a Câmara de Vereadores de Santo Antônio de Jesus deixa muito a desejar, em todos, seja o vereador de situação, né, que poderia contribuir muito mais para o prefeito, seja o vereador de oposição, que ao invés de ficar fazendo picuinha, né, ou fazendo politicagem com uma ou outra ação do prefeito, poderia ser mais propositivo. E, de repente, eu costumo falar com os gestores que eu conheço, que a oposição, se bem analisada, né, acaba sendo um aliado da gestão. Porque imagina que eu estou aqui com um projeto, eu vou executar aquele projeto na condição de prefeito, né, de repente a oposição vai lá e grita, mas isso não pode ser assim, isso tem que ser desse jeito, aí de repente, rapaz, é verdade, eu posso melhorar isso aqui. Entendeu? Então tem que, tanto uma quanto a outra poderia ser mais eficiente nesse sentido, né? Então a oposição poderia ser mais incisiva em apontar possíveis falhas, né? E a gestão poderia ser mais, vamos dizer assim, permeável a aceitar a crítica, ajustar o rumo e fazer as correções necessárias. A experiência humana, em qualquer área, presume acertos e erros, né? Vai ser assim em qualquer coisa que a gente faça. O nosso desafio, né, é acertar mais do que errar. Com certeza. Né? E assim, quem não faz nada, certamente erra menos, mas também não faz nada. Aislan, qual é a avaliação? Verdade. Qual é a avaliação também que você faz, né, diante do Covid-19, desse inimigo invisível? A gente sabe que você está na área da saúde, você é um dentista muito reconhecido, não só em Santo Antônio de Jesus, e se eu estiver enganado, me conserte, eu acho que você também é estudante de medicina da Faculdade FRB aqui de Santo Antônio de Jesus.
Chiquito, eu na odontologia eu tenho mestrado em odontologia e tenho 2 especialidades na área da odontologia. Além disso, eu sou bacharel em saúde aqui pela UFRB, o Centro de Ciências da Saúde, né, que fica aqui em Santo Antônio de Jesus, que foi uma grande conquista da nossa cidade, que foi possibilitada através também, né, do presidente Lula. E sou, como você falou, estudante de medicina também da UFRB, certo? Então, eu posso falar de saúde com propriedade, porque atuo na saúde tanto na assistência, ou seja, cuidando, né, das pessoas, quanto na gestão, em que pese, né, eu estar fazendo, neste momento, gestão na iniciativa privada, mas já fui gestor, né, de saúde pública, como eu falei aqui, que fui diretor da Quarta DIS. A pandemia é uma coisa que, de fato, requer esforços enormes para contê-la, né? E isso aí envolve abdicação, doação, cessão de todo mundo. E poucas vezes no nosso dia a dia a gente fala assim de todo mundo sendo todo mundo de verdade. O mundo inteiro, o planeta inteiro, certo? Então, todo mundo foi tocado pela pandemia. Se não se contaminou, né, foi afetado porque precisou fazer distanciamento social, precisou ficar em casa, mudou a sua rotina. Hoje mesmo nós estivemos juntos lá na clínica, e você sempre que vai lá me via de máscara, quando eu estava no atendimento. Né? Mas eu nunca tinha lhe visto de máscara, né, tirando as redes sociais. Né? Eu te vi de máscara porque o mundo mudou. Né? Eu já estou habituado a usar máscara, eu uso máscara há mais de 20 anos. Né? Na minha atividade profissional, hoje, eu passo praticamente o dia inteiro de máscara. Né? Agora estou sem máscara porque eu estou em casa, né? Afastado das outras pessoas e estou aqui sozinho. O álcool gel está aqui, enfim. Já fui no intervalo, você mandou beber água, eu fui lavar a mão, apesar de ter tocado em nada. Certo? Então, assim, esses cuidados que foram adotados, eles foram necessários, certo? Houve perdas, sim, não só de vidas, né, mas houve perdas econômicas, sim, mas foram necessárias, certo? Mas se não tivesse submetido, né, a cidade, no nosso caso aqui, as medidas que foram adotadas, sem sombra de dúvidas, os prejuízos seriam bem maiores. Então, a postura que o prefeito Rogério Andrade teve, bem alinhada com a postura que o governador Rui Costa teve, colocou a Bahia numa situação diferenciada em relação ao Brasil no que diz respeito à contaminação e à quantidade de óbitos, se comparado com o Brasil e mesmo com outros lugares. Então, na nossa avaliação, né, foi positiva essa passagem, que ainda estamos passando, né? Observe que a gente está aqui, eu poderia estar na rua fazendo, né, campanha, o famoso corpo a corpo da campanha, mas eu preferi estar aqui, né, sozinho, né, fazendo apesar de estar com esse público todo nos acompanhando, fazer a campanha virtualmente. E minha campanha tem sido assim, porque na condição de profissional de saúde eu tenho responsabilidade não só com a saúde das outras pessoas e de suas famílias, mas também com a minha própria. Não é? Observe que tem um monte de gente que falou aqui, poxa, doutor Aslan é um excelente dentista. Né? Se eu não estiver bem de saúde, eu vou conseguir ser um excelente dentista, Chiquito? Não. Se eu não estiver doente, eu não vou conseguir, né, desempenhar a minha função na sociedade. Então, eu preciso, para cuidar das outras pessoas, eu preciso cuidar de mim. Certo? Com certeza. Maravilha, maravilha. Eu vou botar você para tomar mais aquele copo com água, porque na volta, doutor Aslan, o senhor vai ter 3 minutos com a tela toda sua para falar aos seus internautas, para falar aquelas pessoas ainda que estão em dúvida, porque a cidade precisa de doutor Aslan na Câmara de Vereadores de São Antônio de Jesus em 2021. Tome sua água, respire, porque no próximo bloco o senhor tem 3 minutos para falar com todo o público da TV Globo, como você falou, e seu público. Volto já, doutor. Maravilha, minha gente. 21 horas e 37 minutos, hein? A gente já está quase finalizando o nosso bate-papo político de sexta-feira, dia 9 de outubro de 2020. A gente queria pedir desculpa a todos
os candidatos a vereadores, porque a gente não dá tempo falar com todos, né? A gente programou o doutor Erlan para uma sexta-feira, porque a gente já tinha agendado há muito tempo, mas o nosso bate-papo é só na segunda-feira, à noite. Então a gente teve que botar na segunda e na quarta, no dia do nosso bate-papo, bate-bola oficial. Então, se a gente tiver algumas vagas, a gente vai conectar aí com vários outros candidatos a vereadores, principalmente nosso amigo Juraci Neto Bolsonaro também, que está aqui junto com a gente, divulgando, falando, pesquisando. Ele tem direito, o voto é democrático, falando com responsabilidade, também tem que falar com muito profissionalismo, por isso que a gente está junto com todos vocês pela TV Globofest. Lembrando que a TV Globofest, meu amigo Juraci, faz 18 anos no dia 13 de outubro, viu, Juraci? Quero ver seu áudio, vamos fazer um programa especial no dia 13 de outubro, começando às 19 horas, e a gente quer o áudio de todos vocês junto com a gente. Então já sabe, né? Não esqueça de mandar seu áudio no dia 13 de outubro, falando da TV Globofest, porque essa TV é pioneira de Santo Antônio do Recôncavo. Voto já com o doutor Aslan falando 3 minutos, porque ele precisa estar na Câmara de Santo Antônio de Jesus em 2021. É pai bola. Restaurante Recanto das Delícias, localizado no loteamento Lagoa Dourada, Rua A, número 27, Salgadeira, descendo a Balança e Cia. Trabalhamos de segunda a sexta-feira, das 11 horas até as 13h40, almoços diários e aperitivos. E aos sábados e domingos, das 7h30 até as 13h40, com feijoada, mocofato, sarapatel e lasanhas. Venha provar o melhor da comida brasileira conosco. Também trabalhamos com delivery. Nosso WhatsApp é 75982680081. Nosso Instagram, @Recanto das Delícias Sage. Viajando pela estrada no Brasil de norte a sul, posto para abastecer é o Cruzeiro do Sul. Confiança e qualidade é o melhor da cidade, combustível limpo de verdade é no Cruzeiro do Sul. É no posto Cruzeiro do Sul. Posto Cruzeiro do Sul, o combustível mais limpo da cidade. Confiança, qualidade e credibilidade. O cliente em primeiro lugar. 2 postos para melhor lhe servir. Andaiá, 3631-7922. E Centro, 3631-5959.
Patrocínios Cofel, loja de departamento no nome de Fábio e Duda. Autoescola Mais Amigos dos Três Amigos, Tony, Sandro e Carlos. Posto Cruzeiro do Sul, o melhor combustível da cidade. Clube dos 100 no coração da cidade. Arena do Clube dos 100 no centro da cidade. Toisim Autopeças, a completinha da Coreia. Giseg Seguro, a melhor corretora de seguros do Recôncavo. Emplacadora Recôncavo, a melhor emplacadora da cidade. Estúdio Vitale, com doutora Lucimara Barretos. Nutriforce Suplementos, referência em nutrição esportiva e clínica. Atendimento especializado. Tecfogel, vendas e assistência técnica autorizada. A Santo Antônio Esportes é pentacampeã, eleita pelas entidades empresariais 5 anos consecutivos a melhor loja de artigos esportivos da cidade. Santo Antônio Esportes, o ponto de partida de todo atleta, na rua 7 de setembro, próximo à Caixa Econômica Federal. Delivery 7536321423. Madeira Joias, a Casa das Alianças, no centro de Santo Antônio de Jesus, no coração da nossa cidade. Feijoada é no Rancho Barbosa, todos os sábados e domingos, das 7 às 13 horas. Funcionamento só pelo delivery. Portanto, faça o seu pedido pelo WhatsApp 75988573048, que entregamos em sua residência a melhor feijoada da região. A Academia Total Fitness, situada na rua 7 de setembro 266, ao lado do posto de saúde. Voltamos a apresentar nosso programa com ele, Chiquito Fernandes. 21 horas e 44 minutos. Primeiro eu queria pedir desculpa a todos os nossos internautas, né? Que o horário do nosso programa é às 19h30, mas a gente teve que fazer uma viagem a trabalho e graças a Deus a gente reprogramou o nosso programa para as 20h15. E graças a Deus deu certo, né? Queria agradecer a todos vocês, internautas, por várias plataformas em tempo real, né? A tecnologia avançada chegou para todo mundo e chegou também para a TV Globofest, essa que é pioneira, com 18 anos, no dia 13 de outubro. Então, queria que vocês se sentissem abraçados por mim e por toda a galera da TV Globofest. Você que está assistindo a plataforma A, plataforma B, plataforma C e por aí vai. Obrigado pelo carinho de todos vocês. A gente promete, como o doutor Aslan falou, a gente promete estar sempre em cima do lance na área do esporte, da cultura e dos eventos. Por isso que em 2021 a gente vai fazer um programa à altura toda segunda-feira, falando com os políticos e aquele também que não conseguiu ser político, mas a gente vai trazer no nosso programa para falar e criticar, né, com a sua crítica construtiva, que precisa melhorar cada dia que passa. Na nossa contagem regressiva, eu saio da tela e automaticamente o doutor Aslan entra. Então, o doutor Aslan, a produção já passou tudo para ele, já está aí junto dele. Ele tem 3 minutos e meio, eu falei 3 minutos, mas a produção me consertou aqui. São 3 minutos e meio para ele falar porque ele precisa estar na Câmara de Santo Antônio de Jesus em 2021. Vocês ouviram aí o nosso bate-papo, quase 2 horas de relógio, então... Doutor Aslan, você que está confuso, se liga agora, porque doutor Aslan tem 3 minutos e meio para falar para todos vocês. Olá, amigos da TV Globofest, que acompanhou, né, essa entrevista que foi brilhantemente conduzida por Chiquito e que tolerou nos assistir por essas quase 2 horas, como ele falou, mais ou menos 1h30 de entrevista. E ele gentilmente está cedendo aí mais 3 minutos e meio para eu poder falar com você na condição de candidato a vereador aqui em Santo Antônio de Jesus. Eu sou Aslan Rocha, né? As pessoas no dia a dia me chamam de Dr. Aslan, porque eu sou formado em odontologia, ou seja, sou dentista já há 20 anos, formado na Universidade Federal da Bahia, a UFBA,
E desde da formatura, né, desde o ano 2000, que eu fixei residência em Santo Antônio de Jesus, que atuo profissionalmente como dentista aqui em Santo Antônio de Jesus, na Clínica Vida, né, que é a clínica que eu sou sócio fundador, juntamente com o meu amigo que é santo-antoniense e sócio, Dr. Christian Campista. Na odontologia, eu tive a oportunidade de fazer 2 especialidades odontológicas e sou mestre em prótese dentária. Paralelo a isso, eu fiz outra graduação, que é o bacharelado interdisciplinar em saúde, aqui na UFRB, e também sou estudante de medicina aqui mesmo, também na UFRB. Justamente por conta disso, tenho como bandeira de campanha a saúde, porque tenho experiência tanto na assistência, ou seja, lidando e tratando os pacientes, quanto na gestão, porque faço gestão na iniciativa privada e também fui gestor público de saúde quando fui diretor da Quarta Díris aqui em Santo Antônio de Jesus. Também trago como bandeira de campanha a cultura e o esporte, não apenas por entender que são ferramentas importantes de inclusão social, de entretenimento e de lazer para a população, mas também por ter conhecimento de causa, porque fui secretário de Cultura, Esporte e Lazer de Alagoinhas, que é minha cidade natal, e é uma cidade, inclusive, que é maior do que Santo Antônio de Jesus. Fora isso, a minha formação política no meu partido, de origem, o único partido que eu tive até hoje, não pretendo sair, portanto, não sou aquele oportunista de campanha eleitoral. A minha formação política me leva a crer que, apesar de tudo isso, eu ainda tenho o dever e a obrigação de entregar mais ainda para a comunidade, para a população com a qual eu convivo. E é com essa expectativa, com este plano, que me coloco à disposição na condição de candidato a vereador, para que eu possa contribuir com essa sociedade santo-antoniense que tanto me acolheu e que vem proporcionando muitas coisas boas na minha vida. Né? A gente só vai, de fato, conseguir avançar se a gente conseguir renovar essa Câmara de Vereadores. Não apenas com pessoas novas, mas também com projetos novos, programas novos. E é por isso que eu tenho dito que, para a cidade sorrir mais, Dr. Aislan 65100. Chiquito, muito obrigado pela oportunidade e um forte abraço e uma boa noite a todos e todas vocês. Doutor Aislan, muito obrigado por tudo, sucesso para o senhor, boa sorte. O senhor sabe que, independente de política, sempre vamos ser parceiro e amigos, e hoje eu tive a oportunidade de ir lá conhecer e batizar o elevador da Clínica Vida, né? Parabéns, sucesso, independente de política, você já sabe que eu estou aqui sempre à sua disposição. Como eu sempre falo, alô, doutor Aislan, aquele abraço. Beleza, Chiquito? Forte abraço, irmão. Boa noite. Obrigado pela oportunidade. Maravilha, maravilha. 21 horas e 51 minutos. E assim a gente vai finalizando o nosso programa de hoje. A vocês eu queria só pedir meu voto. O meu voto é para vocês seguir a gente nas nossas redes sociais, que é lá no nosso Instagram. Basta você seguir o Instagram, que você vai estar dentro de tudo, principalmente o www.globofest.com.br, que faz 18 anos no dia 13 de outubro, e eu conto com vocês nas suas audiências para botar o número do vereador de vocês na tela, para vocês mandar áudio falando da nossa TV Globofest. Se quiser fazer uma crítica construtiva, pode fazer. A gente tem 18 anos de credibilidade, mas também a gente está sempre aqui renovando com todos vocês. Boa noite para todos, bom final de semana para todos vocês. Se beber, não dirija. Lembre que dia 15 é o dia da democracia. A gente vai escolher os nossos prefeitos e os nossos vereadores. Boa sorte para todos vocês. Quem tiver em dúvida, assiste os nossos programas nas plataformas que algumas pessoas tiveram a honra de participar. Mas também tem outros amigos que não participaram, que também é do bem e pode fazer também por Santo Antônio de Jesus. Lembrando que dia 13 de outubro tem programa especial para todos nós da TV Globofest. A pioneira de Santo Antônio de Jesus e do Recôncavo. Obrigado, doutor Aislan, por receber
o convite da nossa produção. Fica com Deus, boa sorte, que Jesus possa guiar os teus passos. Amém? Fui, tchau, beijo para todos! Todos nós, Bahia, que eu sempre quis, terra de alegria e beleza, Bahia, paixão brasileira, terra de todos nós, Bahia, que eu sempre pedi, terra abençoada por Deus, a Bahia é do Senhor do Bom Fim. A Bahia é meu coração, Salvador é meu amor. A Bahia é meu coração, Salvador é meu amor. Terra de todos nós, Bahia, seu povo tem valor. Terra de Dodô, de Dedé, Bahia, de Dedé, de vovô. Terra de todos nós, Bahia, que eu sempre sonhei. Terra que bate forte e feliz, a Bahia é o coração do país. A Bahia é meu coração, Salvador é meu amor. A Bahia é meu coração, Salvador é meu amor. A Bahia é meu coração, Salvador é meu amor. A Bahia é meu coração, Salvador é meu amor. A Bahia é meu coração, Salvador é meu amor. A Bahia é meu coração, Salvador é meu amor. Acabamos de apresentar mais um programa líder em audiência pela TV Globofest. Agradecemos a sua participação. TV Globofest, o canal dos grandes lances.